E aí, meu querido, chegamos agora com a UFPR. A gente vai fazer duas questõezinhas da prova da UFPR de gramática para tentar pegar um pouco do padrão de como a UFPR cobra a gramática. Eu já vou avisando você de cara nesse vídeo, se você tá aqui que você vai fazer a prova da UFPR, qual é o meu diagnóstico, a minha informação sobre essa prova. Uma prova difícil, uma prova às vezes, não vou dizer mal elaborada, mas elaborada de forma confusa. A UFPR tem questões que fazem a gente duvidar se é aquilo mesmo. Mistura conteúdo com um pouco de interpretação, com algumas escolhas de palavras que eu, por exemplo, não faria. Em vários anos da UFPR já vi conteúdos assim, por exemplo, que, cara, de onde esses caras tiraram esse conteúdo aqui? Então, é uma prova que não figura entre as minhas favoritas. Imagino que muitos alunos tenham dificuldade e sofram um impacto quando vão fazer ela, olhando tipo assim, cara, que questão sem pé nem cabeça. Então assim, ó, se a prova é assim, alguém vai ser aprovado de qualquer jeito. Você concorda comigo? A gente precisa ir bem nessa prova. Então, como que a UFPR cobra? A gente vai ver dois exemplos, mas eu ressalto. Este vídeo não é suficiente para você pegar o padrão da UFPR. Você precisa ir além. Se você está vendo esse vídeo e nós ainda estamos longe do vestibular da UFPR, eu quero te tranquilizar. Fique tranquilo. No final do ano, quando se aproximar a primeira fase do UFPR, geralmente em outubro, antes da prova do Enem, eu vou fazer um aulão pro UFPR. Eu estou prometendo para você. Então vai ter um aulão de gramática próximo da UFPR. Enquanto isso não chega, vem a minha recomendação. Faça provas anteriores para você pegar o padrão de questões como essa aqui, ó. Considerando o período, se a gente destabilizar esse padrão, talvez nossa mente sofra uma espécie de ruptura. Assinar a alternativa que indica, respectivamente, as relações sintáticas aí expressas. Se você olhar para as alternativas, letra A, hipótese, suposição, comparação, B, condição, inferência, suposição, causa, consequência e conclusão, causa, oposição e analogia, hipótese, consequência e conformidade. O que acontece? A maioria das palavras que estão aí ajudam a gente a identificar qual é o conteúdo que está sendo cobrado. Orações, valor de conjunções. Quando eu tenho a palavra hipótese, eu já sei que isso remete a uma oração condicional. A conjunção se, a conjunção caso, condição, que está ali na letra B. Aí começa a confusão da UFPR para quem não estudou para ela. Condição e hipótese, que ele coloca nas letras A, B e E, A e letra E, hipótese, B, condição, dá a entender que hipótese e condição são coisas diferentes. Não são, são sinônimos. Se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Na hipótese, na condição de que isso aconteça. Eles colocam para te confundir. Por isso que eu falei que era uma prova confusa. Causa seria o caso de outro tipo de oração. Oração causal é quando você tem já que, visto que, porque, pois, uma vez que, outras conjunções causais. Então a gente conseguiria eliminar de cara a C e a D, né? Porque ele está começando com a conjunção C. Se a gente desestabilizar esse padrão, é uma condição ou uma hipótese. Só que daí quando a gente vai para a segunda parte, suposição, inferência, consequência, oposição, consequência. Consequência e oposição até são palavras que denotam um tipo de conjunção. Mas suposição e inferência não são, né? E ali a gente tem uma oração introduzida por talvez. Talvez nossa mente sofra uma espécie de ruptura. E o talvez, cara, não é uma conjunção, é um advérbio. É um advérbio de dúvida. Então você fica meio sem saber o que marcar. O que você poderia fazer? Pular para a última parte, ó. Como se caíssemos num abismo. Cuida para não confundir esse se, tá? Como se é uma comparação. Tal qual se caíssemos num abismo. Da mesma forma que se caíssemos num abismo. Tá comparando. Então a última tem que ser comparação. Por isso que a resposta certa é a letra A. Você até poderia ficar na dúvida ali da última, ó. Comparação, suposição, conclusão, analogia e conformidade. Talvez analogia, que é um tipo de comparação. De novo, ele usa duas palavras diferentes para representar a mesma coisa. Mas mesmo que você ficasse em dúvida em analogia, já sabe que a primeira não é causa, então a resposta tem que ser a letra A. O aluno precisa estar muito atento, muito tranquilo para perceber o que eles estão cobrando. Porque eles são sacanas mesmo, tá? Eles estão querendo te ferrar. Eles estão colocando alternativa para te induzir ao erro. Nossa, professor, mas eu acho que as provas de vestibular não podiam ter isso. Não é uma escolha minha e sua. A gente não tá aqui para criticar, dizer que a prova é ruim, para elogiar, dizer que ela é boa,
pra ficar feliz ou pra ficar triste. A gente tá aqui pra se preparar pra ela. Os caras colocam comparação e analogia pra parecer duas coisas diferentes. Colocam hipótese e condição pra parecer duas coisas diferentes. Mas se você mantiver a calma, vai ver que a letra A é a única que se encaixa dessas e, portanto, era o gabarito da questão. Hipótese por causa do se, uma conjunção condicional. Suposição, talvez nossa mente sofra, estou usando o advérbio de dúvida para marcar essa suposição. E comparação, como se caíssemos num abismo, está servindo para comparar. Dá uma olhada nessa outra agora. Essa outra questão já cobrou figuras de linguagem daí, né? Mas cobra de uma maneira muito específica. Por exemplo, né? A UFPR tem dessas coisas assim que eu acho que cobra umas especificidades que não precisava. Quando eu dou aula geral, assim para vestibulares em geral, eu sempre falo para os alunos que você tem que saber figuras de linguagem, mas tem uma diferença que muita gente fica assim, ó, mega preocupado, que é a diferença entre antítese e paradoxo. E eu sempre digo, galera, quase nenhuma prova cobra isso, cara. Antítese e paradoxo, tipo assim, ou vai ser uma antítese ou vai ser um paradoxo, e às vezes ele nem coloca as duas opções ali. Ele bota antítese, metonímia, hipérbole ou eufemismo. Aí tu vê que é uma oposição, é antítese, deu? Vocês ficam quebrando a cabeça pra nada. Só que a UFPR cobra. E cobrou nessa questão a diferença entre antítese e paradoxo. Aí você perceba, né? Por isso que eu tô defendendo aqui, nesse meu projeto de questões de vestibulares, eu tô defendendo pros alunos que não pode estudar assim, ó. Português pro Enem, português para vestibulares. Não tem só duas divisões, cara. O que eu tô tentando te mostrar com essas aulas aqui é que tem português pro Enem, tem português para UFPR, tem português para URGS, tem português para UES, tem português para UERJ, tem português para FUVEST. Cada uma tem a sua prova diferente. Cada uma tem a sua. Então, assim como o Enem pode se aproximar um pouquinho de alguma, minimamente, as outras provas também podem se aproximar. Pode ter um conteúdo em comum, como figuras de linguagem, por exemplo, que cai na UFPR e cai também na UES, na Estadual do Ceará. Pode acontecer. Mas o estilo de cobrança não vai ser o mesmo. Aqui eles aprofundaram qual é a diferença entre antítese e paradoxo. Eu acho que tu conseguiria ver que outra figura não é lendo o texto, né? A pergunta é, assinale a alternativa que aponta, respectivamente, o recurso estilístico empregado pelo compositor e o efeito de sentido pretendido. E a música é o Quereres, do Caetano. Onde queres revólver, sou coqueiro. Então tu quer uma coisa, eu sou outra. Onde queres dinheiro, sou paixão. No revólver e coqueiro a gente até fica meio em dúvida, né? Se é uma oposição. Mas, pô, onde você quer dinheiro, eu sou paixão. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Onde queres descanso, sou desejo. Você quer descanso e eu quero o desejo, se a gente se pegar. Onde queres desejo, onde eu sou só desejo, queres não. Eu quero, tu não quer. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alta, eu sou o chão. Aí fica mais clara a oposição, né? E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Então perceba, não é aquela oposição clássica entre dia e noite, fácil e difícil, bem e mal, mas há um sentido de oposição. Só que a gente fica antítese ou paradoxo, porque sinestesia não é. Professor, mas eu li ali desejo de empatia. Mesmo que você ache um desejo de empatia nessa letra, não é sinestesia. Não tem mistura de sentidos. Sinestesia é quando você mistura audição com olfato, com paladar, com tato, com visão, né? É o famoso olhar amargo ou o olhar doce. Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce. Olhar é visão, doce é paladar. Misturou sentidos, não tem isso na letra. Eufemismo. Não tem uma suavização de uma ideia, pelo contrário, é bem explícito. Repetição, aí nem é muito uma figura, né? Mas surpresa em relação às posições e sujeitos envolvidos. Não é o que nos aparece na letra. E aí, antítese constatando diferença de opiniões ou paradoxo reforçando a posição dos interlocutores? A tendência do aluno é ignorar a diferença entre antítese e paradoxo e tentar responder pelo resto da alternativa, né? Se é uma constatação de diferença de opiniões ou se é um reforço das posições dos interlocutores. E aí muito aluno marcou letra C nessa questão e errou, porque o gabarito é letra B, por causa do reforço das posições. Eu quero uma coisa, onde tu queres uma coisa, eu quero outra. Tô reforçando a nossa posição. O reforço das posições está certo. O único erro da letra C é que não é um paradoxo. Então vamos aprender de uma vez por todas. Para algo ser um paradoxo, ele precisa ser uma contradição. Quando é que existe uma contradição? Quando a oposição está no mesmo ser, na mesma coisa. Por exemplo, se eu disser para você assim: nesse momento assistindo esse vídeo,
Eu sou o professor e você é o aluno. Isso é um paradoxo? Não. Isso é uma mera oposição. Eu estou no papel de professor, você no papel de aluno, nós estamos em papéis opostos, isso é uma antítese. Quando é que passa a ser um paradoxo? Quando eu vou lá e digo assim, galera, sempre que eu estou dando aula, eu sinto que eu aprendo alguma coisa com vocês também. Eu me sinto ao mesmo tempo professor e aluno. Numa sala de aula, ou você é professor ou você é aluno. Isso é uma contradição. A mesma pessoa não pode ao mesmo tempo ser professor e aluno. Isso é um paradoxo. Então, quando eu canto onde tu queres revólver, eu sou coqueiro, onde tu queres dinheiro, eu sou paixão, somos duas pessoas diferentes, é uma antítese. Se eu dissesse, eu quero ao mesmo tempo revólver e coqueiro, eu quero dinheiro e sou paixão, eu quero descanso e sou desejo, aí era um paradoxo. Paradoxo envolve uma oposição no mesmo ser, no mesmo ente, se não for um ser, né? Mas no mesmo aspecto. Ela tem que se contradizer. Se eu digo, por exemplo, assim, né? Falando agora um pouco sobre contradição. Se eu falo, galera, antigamente eu tinha a opinião que você tinha que estudar separado para português e para vestibular. E que vestibular era tudo a mesma coisa. Hoje eu mudei de opinião. Hoje eu acredito que não é todos os vestibulares a mesma coisa, cada vestibular tem a sua característica. Eu posso mudar de opinião? Posso. Antigamente eu achava uma coisa, hoje eu acho outra. Ah, professor, não pode mudar. Tem um pessoal do Twitter que acha que tu não pode mudar de opinião. Se tu mudar de opinião, eles pegam um tweet teu de 2011 e dizem, olha aqui, ó, tudo. Eu mudei de opinião, se eu quiser mudar, eu mudo. Eu posso, não é um paradoxo. O problema é quando você tenta ao mesmo tempo ter as duas opiniões. Pessoal, eu acho que o português para vestibular é todo o mesmo, mas eu acho que ele é diferente. Não, ou ele é todo o mesmo ou ele é diferente. Isso é um paradoxo. Sacou a ideia? Então, para o FPR, cara, eu lamento informar, você vai ter que estudar um português bem específico. Então, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu publiquei ele em abril, quando ainda falta bastante tempo para a prova do FPR, para que você possa pegar as provas anteriores e ir se habituando cada vez mais ao padrão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, né? Não é muito fácil encontrar conteúdo para o FPR. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você vai fazer a prova do FPR e principalmente para me ajudar, que outras provas você quer que eu faça? O pessoal do Paraná tá assistindo esse vídeo? Cadê as outras provas do Paraná que vocês vão fazer? Vocês querem o UEL, Londrina, querem o EM, Maringá, o EPG, Ponta Grossa, querem que eu faça da UniOeste? Que provas vocês querem? Eu não sei que prova vocês querem, como é que eu vou fazer vídeo pra vocês? Cadê? Aí o Lauro não faz vídeo pro pessoal do Paraná. Tu me pediu? Coloca aqui nos comentários que vídeo tu quer então.